Bora lá então resolver a questão de número 166 do Enem de 2022, que diz o seguinte: em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. Então, um ponto de partida zero aqui, né, em relação ao tempo, distância para todo mundo. Lembrando que o eixo aqui x é o tempo e a distância aqui em metros, que todos vão chegar aqui, ó, como vocês podem observar, nos 100 metros, né? A única coisa que muda é o tempo que cada um vai chegar. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último? Então, quantos veículos que o veículo que chegou em último conseguiu ultrapassar? Então, só para explicar essa questão, gente, eu quero que vocês percebam que, ó, quem que chegou em primeiro foi esse veículo aqui, ó, porque o tempo dele é o menor possível. Então, aqui eu tenho o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto, e essa linha aqui, né, essa reta, representa para nós o que chegou em último lugar. Se vocês observarem, por exemplo, o tempo todo, quem chegou em primeiro não foi ultrapassado por ninguém, né? E ele não ultrapassou ninguém, ele sempre liderou. Agora, quando eu penso, por exemplo, nesse que chegou aqui, ó, em terceiro, ele estava até aqui liderando em segundo, depois o que estava em terceiro passou na frente dele, né? Ó, teve uma ultrapassagem aqui e ele chegou em segundo. E daí o próximo aqui chegou em terceiro, né? O que chegou aqui em segundo, ele estava aqui em primeiro, segundo, terceiro, ele estava em quarto, né? Aí ele ultrapassou o que estava em terceiro, depois ultrapassou o que estava em segundo e ficou em segundo, certo? O quarto aqui, ó, ele estava em último até esse instante aqui, né? E aí ele ultrapassou o que estava em quarto, né? O que foi o que chegou agora em último, e ele ficou em quarto. E se vocês observarem o que chegou em quinto lugar, gente, que é esse aqui, que está nessa região aqui, vejam que ele foi indo, daí foi ultrapassado por, né? Pelo que assumiu depois a liderança do segundo lugar e depois foi ultrapassado pelo quarto lugar. Mas ele está perguntando qual foi o número de ultrapassagens que o que chegou em último fez. O que chegou em último não fez nenhuma ultrapassagem. Ele foi ultrapassado 2 vezes, mas ele em si não ultrapassou ninguém, né? Ele chegou em último e não ultrapassou ninguém. Portanto, o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último foi 0. Ok? Uma questão bem fácil, mas que muitos aí provavelmente devem ter marcado 2, né? Porque devem ter achado que era um número de ultrapassagens um número de carros que ultrapassaram o quinto lugar. Ok? Espero que essa solução tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima.